Pensamentos são coisas. Esses relatos foram extraídos do livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. O poder que pronuncia o sucesso é o poder da mente. Como fazer com que a vida diga sim, em vez de dizer não, aos seus planos e ambições. Na verdade, pensamentos são coisas, e coisas bem poderosas quando se unem a propósitos definidos, persistência e um ardente desejo de serem traduzidos em riquezas ou outros objetos materiais. Há alguns anos, Edwin C. Burning descobriu o quanto é verdade que os homens realmente pensam e enriquecem. A descoberta não se deu de uma vez, chegou aos poucos, começando com o ardente desejo de se tornar sócio do grande Thomas Edison. Uma das características principais desse desejo era o de ser definido. Queria trabalhar com Edison e não para ele. Observe cuidadosamente a descrição de como procedeu para traduzir o desejo em realidade e terá então maior compreensão dos princípios que conduzem à riqueza. Quando tal desejo ou impulso passou pela primeira vez em sua mente, não se achava ainda em condições de agir. Duas dificuldades se interpunham em seu caminho. Não conhecia Edison, nem podia pagar a passagem de trem para East Orange, em New Jersey. Essas dificuldades teriam sido suficientes para desanimar a maioria dos homens de fazer qualquer tentativa de levar avante o desejo, mas o desejo que ele nutria não era um desejo comum. Edison olhou para ele. Apresentou-se no laboratório de Edison, anunciando que viera fazer negócios com o inventor. Referindo-se ao primeiro encontro de Barnes e Edison, disse esse último anos depois: lá estava ele diante de mim, parecendo um camarada comum, mas havia algo na expressão de seu rosto que transmitia a impressão de que estava decidido a conseguir o que buscava. Eu aprendi em longos anos de experiência com os homens que quando alguém realmente deseja uma coisa tão intensamente a ponto de arriscar todo o seu futuro numa simples jogada para consegui-la, não poderá deixar de ser bem-sucedido. Dei-lhe a oportunidade que pedia, porque percebi que resolvera não arredar o pé enquanto não obtivesse êxito. Acontecimentos subsequentes comprovaram que não houvera erro. Não podia ter sido a aparência do jovem que lhe garantiria a oportunidade no escritório de Edison, pois essa era contra ele. O que contou foi o que ele pensava. Burns não conseguiu ser sócio de Edison na primeira entrevista. O que aconteceu foi a oportunidade de trabalhar nos estabelecimentos de Edison por um salário bastante insignificante. Passaram-se meses. Aparentemente, nada acontecia que aproximasse o ambicionado objetivo de Burns, que impusera com seu principal propósito absoluto. Mas algo de importante acontecia na mente de Burns. Intensificava constantemente seu desejo de tornar-se sócio de Edison. Psicólogos acertaram ao dizer que, quando alguém está realmente pronto para alguma coisa, esta coisa não deixa de aparecer. Burns estava pronto para uma sociedade comercial com Edison. Além disso, estava decidido a perseverar nisso até obter o que procurava. Não dizia a si mesmo: bem, o que adianta? Acho que vou mudar de ideia e tentar um emprego de vendedor. O que dizia era: vim aqui para fazer negócios com Edison e atingirei a minha meta, mesmo que leve o resto de minha vida. Ele estava mesmo decidido. Que história! Diferente teria sido a história de alguns homens para contar se adotassem um propósito definido e permanecessem firmes nele até vê-lo transformado em ardente obsessão. Talvez o jovem Burns não soubesse na época, mas sua determinação férrea, a persistência em apoiar-se num simples desejo, estavam determinados a vencer qualquer oposição e trazer-lhe a oportunidade que procurava. A oportunidade veio pela porta dos fundos.
Quando chegou a oportunidade, apareceu de forma diferente e de uma direção diferente da que Burns esperava. Este é um dos truques da oportunidade. Tem um hábito astuto de penetrar pela porta dos fundos, disfarçada por vezes de desgraça ou de derrota temporária. Por isso, talvez, é que tantos deixam de reconhecê-la. Edison acabara de aperfeiçoar um novo invento para o escritório, chamado na época de máquina de digitar Edison. Os vendedores não estavam entusiasmados com a máquina. Não acreditavam em poder vendê-la sem grande esforço. Burns sabia que poderia vender a máquina, sugerindo-o a ele, que imediatamente lhe deu a chance. Conseguiu vendê-la e tão satisfatoriamente que Edison lhe deu um contrato de distribuição e vendas de âmbito nacional. Dessa sociedade comercial nasceu a riqueza, em dinheiro de Burns, mas ele fez algo infinitamente maior. Provou que se pode realmente pensar em enriquecer. Quanto de dinheiro lhe valeu seu desejo original? Não posso saber. Talvez lhe trouxesse 2 ou 3 milhões de dólares, mas a quantia, seja qual for, torna-se insignificante comparada à quantidade maior que adquiriu através do conhecimento de que um impulso intangível do pensamento pode ser transformado em prêmios materiais, aplicando-se aos princípios conhecidos. Burns literalmente pensou numa sociedade com o grande Edison. Pensou numa fortuna. Nada tinha para começar, exceto a capacidade de saber o que queria e a determinação de persistir no desejo até realizá-lo. O homem que desistiu cedo demais. Uma das causas de fracasso mais comuns é o hábito de desistir quando se é acometido de derrota temporária. Todos são culpados desse erro, numa ou noutra ocasião. Um tio de R.U. Derby foi atingido pela febre do ouro nos dias da corrida do ouro e lá se foi para o oeste, para escavar e enriquecer. Nunca ouvira dizer que mais ouro for extraído dos pensamentos dos homens do que jamais saíra da terra. Fez valer seus direitos e foi trabalhar de pá e picareta. Após semanas de trabalho, foi recompensado pela descoberta do minério reluzente. Precisava de máquinas para trazer o minério para a superfície. Sem alarde, cobriu a mina, refez as pegadas que o levavam à sua casa, em Williamsburg, Maryland, e contou aos parentes e alguns vizinhos do achado. Reuniram dinheiro para as máquinas necessárias e mandaram-nas por navio. O tio e Derby voltaram ao trabalho na mina. O primeiro carro de minério foi extraído e enviado à fundição. O que voltou demonstrou que possuíam uma das minas mais ricas do Colorado. Com algumas cargas a mais do minério, poderiam saldar as dívidas. Depois viriam os enormes lucros. As perfuratrizes penetraram na terra, enquanto aumentavam as esperanças de Derby e seu tio. Então aconteceu algo. O veio do minério de ouro desapareceu. Tinham chegado ao fim do arco-íris e o pote de ouro não estava mais lá. Continuaram a perfurar. Desesperadamente encontraram o veio de novo. Tudo em vão. Finalmente, resolveram desistir. Venderam a maquinaria a um negociante de ferro velho por algumas centenas de dólares e levaram o trem de volta. O dono do ferro velho chamou um engenheiro de Minas para que examinasse a mina e fizesse cálculos. O engenheiro concluiu que o projeto falhara porque os donos não estavam habituados às linhas falhas. Seus cálculos mostravam que o veio seria encontrado a apenas 1 metro de onde os Derbys tinham parado de perfurar. Foi exatamente o que aconteceu e o encontraram. O homem do ferro velho retirou milhões de dólares em minério da mina, porque foi suficientemente esperto para procurar o conselho de um perito antes de desistir. Sucesso a um passo da derrota. Logo o tempo passou e Derby recuperou a perda, com grande margem, quando fez a descoberta de que o desejo pode transformar-se em ouro. A descoberta teve lugar depois que entrou no ramo de vendas de seguro de vida. Lembrando-se de que perdera enorme fortuna por ter parado a 3 passos do ouro,
Derby lucrou com experiência em seu trabalho, pelo método simples de dizer a si mesmo: parei a 3 passos do ouro, mas jamais pararei, porque os homens me dizem não ao meu pedido de que comprem seguro de vida. Derby tornou-se parte de um pequeno grupo de homens que vendem anualmente mais de $1 milhão. Deve sua persistência à ação que aprendeu com sua desistência no ramo da mineração do ouro. Antes que o sucesso chegue na vida de qualquer homem, ele encontrará com certeza muitas derrotas temporárias e talvez algum fracasso. Quando a derrota alcança o homem, a coisa mais fácil e lógica a fazer é desistir. É o que faz exatamente a maioria das pessoas. Mais de 5.000 homens de maior sucesso que este país jamais teve contaram ao autor que seu maior êxito chegou juntamente a um passo além do ponto em que a derrota os alcançara. O fracasso é um malandro com aguçado senso de ironia e astúcia. Sente grande prazer em derrotar a pessoa quando o êxito está quase ao seu alcance.